Fala pessoal, vai começar aqui o nosso Momento CFP. Todos os dias ao meio-dia nós nos reunimos, eu e o professor Eduardo Tavares, para falar a respeito de conceitos, questões, o que cai na prova do CFP, coisas com as quais você tem que se preparar para chegar lá no dia da prova e ter uma vida mais tranquila. Beleza? Muito bom, o Rodrigão já tá aí. E aí, Rodrigo, como é que estão as coisas? Aqui em São Paulo já deu uma esfriada, tá melhorando, não sei como é que estão as coisas aí em Goiânia. Professor Eduardo Tavares, está chegando no pedaço, chegou uma porta, chegou uma cabeça, está chegando, professor Tavares. Mas que suspense, professor. Oh yeah! E aí, beleza? Beleza, e você? Beleza. Agora você pergunta, e você? Eu, beleza, e você? E Beleza, você? beleza. Não, e você? Beleza. Tá beleza. A gente é muito cordial. Exato, né? Nós somos pessoas que têm berço, né? Até porque você tem uma nenenzinha em casa. Sim, tá no quarto aqui do lado, tá? Inclusive ela tá dormindo agora. Muito bem. Então não grita, Tavares. Fala baixo aí, filho. Não, jamais. Jamais. Jamais acorde uma criança que está dormindo. Não, nunca. Não Nem mexe com quem está quieto. Não. Vamos falar do que hoje? Vamos falar de... Sabe quem está na live hoje? Quem? Who is in the live? Marcelo Iuama. O Marcelo fez a prova recentemente, CFP. Daqui a pouquinho ele terá as 3 letrinhas do nome no lado do nome dele, né? Então foi nosso aluno aí, grande Marcelão. Seja bem-vindo à nossa live aí. Muito bom. Vamos falar hoje sobre o quê? CFP, eu aposto meus cabelos. Cara, você tem um potencial imenso. Eu gosto muito do professor Eduardo, porque ele sempre traz contribuições pertinentes. Vamos falar sobre o CFP, mas mais exatamente nós vamos falar hoje sobre custo efetivo de transação, também conhecido na boca miúda como SET, tá certo? E falaremos ainda de financiamento imobiliário, né? Na verdade, eu vou focar em um ponto do financiamento imobiliário que sempre cai na prova e você precisa saber rapidão, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o ponto principal desse treco chamado SET, custo efetivo de transação? É o seguinte, eu digo para você, né? Todas as instituições financeiras, quando elas fornecem empréstimo, né? Elas precisam fornecer, elas precisam divulgar qual é o custo efetivo de transação. E a grande jogada para você fazer a conta e chegar no custo efetivo de transação é você se lembrar que quem paga a conta é o tomador do empréstimo, né? Então, por exemplo, se tem uma taxa de cadastro, se tem taxa disso, taxa daquilo, se tem qualquer custo administrativo, se tem IOF, o que vai acontecer? Você está pegando um empréstimo de 10 mil reais, por exemplo. E quando você soma IOF, você soma taxa do que seja, de cadastro, de boleto, de X, de Y, que muitas vezes os caras põem no meio, tudo isso somou aí 700 reais. A conta que a gente tem que fazer é o seguinte: você está tomando um empréstimo de 10.700, tá certo? E aí você vai ter que pagar ele a determinada taxa de juros. É essa conta. Mas, para calcular o SET, o custo efetivo de transação, você pega aquelas parcelas que você vai ter que pagar e você não compara com 10.700, você compara com 10 mil. Então, o que acontece? Como você considerou tudo isso, IOF, taxa de cadastro, tal, que você está tomando emprestado, mas você não leva isso para casa, quando você faz a conta com o SET, com os 10 mil e não com os 10.700, a sua taxa fica sensivelmente maior. Por quê que o Banco Central determinou a utilização do SET? Justamente porque havia aquele negócio, né? Taxa efetiva baixinha para você pegar um empréstimo. Aí o que as instituições faziam? Elas embutiam uma porrada de custos, tá certo? Que muitas vezes nem refletiam custos reais daquela instituição, mas melhoravam grandemente a receita daquela instituição. Então você precisa saber fazer esse cálculo do SET. Eu vou deixar um link depois aqui nesse vídeo, mostrando para vocês um exercício que a gente faz, está lá no YouTube, no qual eu mostro como que faz direitinho o cálculo do SET. Beleza? Ok. Muito bom. Muito bom. Então, basicamente, o que cai na prova em relação a isso é, você tem lá um empréstimo no valor de 10 mil reais, como eu falei, IOF de tanto,
taxa disso de tanto, taxa de boleto de tanto, não sei o quê, e aí você tem que calcular 7. Soma tudo isso, né? Então o 10 mil vai virar 10.700, pega o valor da parcela, que geralmente é dado, você achou a taxa efetiva, tá certo? Muito bem, depois que você achou essa taxa efetiva, que você chegou na parcela, você faz o cálculo novamente, mas considerando só o valor que leva para casa, os 10 mil reais. Aí você vai ver que a taxa vai dar mais alta, portanto o 7 vai ser maior que a taxa efetiva. Pico. Beleza? Muito bem. E um segundo ponto que eu quero chamar a atenção hoje, né, ainda nessa matéria de gestão financeira, é a parte de financiamento imobiliário. Por quê? Uma questão que é muito comum sobre financiamento imobiliário é aquela questão que fala a respeito do seguro que você tem que fazer quando você toma um financiamento imobiliário, né? Esse seguro, ele se divide em 2 tipos, né? Você vai ter aqui o chamado MIP, né? Que é o morte e invalidez permanente. Então, imagina que eu comprei um apartamento, tomei um financiamento de 500 mil reais, então a instituição financeira ela me obriga a fazer um seguro de vida. Se eu morrer, o que vai acontecer? A seguradora ela paga o restante do financiamento, né? Isso é bem importante. Então, acaba sendo obrigatório, as instituições pedem que você faça, né? E você tem um outro, que é o DFI, que é o danos físicos ao imóvel, né? E aí é seguro contra incêndio, o avião caiu dentro do seu imóvel, coisa mais comum do mundo, tá certo? Então você tem que segurar. Então, esses 2 seguros têm que ser feitos, e tem uma característica do MIP, que é o morte e invalidez permanente, que geralmente cai na prova. O que a Planejar ela pergunta? Imagina o seguinte, imagina que você comprou um imóvel em parceria com seu cônjuge, tá certo? E aí o que acontece? Você colocou lá que 70% da renda vem de você e 30% vem do seu cônjuge, quando você fez a compra do imóvel, tá certo? Imagine que o seu cônjuge venha a faltar, seu cônjuge morreu, né? A pergunta é, quanto do saldo devedor será quitado por conta da morte do seu cônjuge? A pergunta é essa. E qual é a resposta? A parte dele. A parte dele, os 30%. Então não importa que metade do apartamento seja meu, metade seja do meu cônjuge. Estou comprando em conjunto. Não importa. O que importa é o que você fornece em termos de dados sobre a renda, né? Então, se eu falei que eu sou responsável por 70% da renda, o que vai acontecer? A cobertura é de 70% para mim, 30% para o meu cônjuge. Se meu cônjuge vier a faltar, 30% do saldo devedor será quitado pela seguradora. Se eu vier a faltar, 70% será quitado. Tá bom? Inclusive, esse tipo de questão também pode aparecer no módulo 4. Se eu não me engano, nessa última prova, tinha uma questão com alguma informação desse tipo, né? De quanto que cobre aí nessa operação, dependendo dos percentuais aí de cada cônjuge. Então, uma informação boa aí para 2 módulos, né? Legal. É muito importante lembrar também, né, que o financiamento imobiliário, ele é uma modalidade recomendada para longo prazo, né? Existe toda uma discussão, e a gente sabe, né, se você deveria alugar ou comprar um imóvel e financiar. Quando a gente faz o cálculo puramente financeiro, a gente sempre chega à conclusão que, financeiramente falando, é melhor você alugar um imóvel e depois ir juntar o dinheiro e comprá-lo à vista lá na frente. Mas a gente sabe que a vida ela não é composta de decisões meramente financeiras, né? Então, você acaba não tendo chance de montar uma casa do jeito que você quer, tal. Então, a gente sabe de tudo isso. Agora, quando te perguntarem na prova a respeito do... Porque isso é uma questão importante no que diz respeito à gestão financeira da família, né? A gente deve sempre maximizar o retorno sobre os ativos da família e minimizar as despesas no outro lado, do passivo. Então, a parte de dívidas deve ser a parte mais barata possível. O financiamento imobiliário, ele é um tipo de dívida extremamente barato se comparado a outras dívidas, principalmente as de curto prazo, né? Por quê?
não é questão de prazo, não é por causa do prazo que o financiamento imobiliário é barato, porque quanto maior o prazo, mais caro é o financiamento, mas é por causa da garantia, né? Então, o financiamento imobiliário, ele tem uma garantia real e é uma baita de uma reserva de valor. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, quando você está estruturando o passivo de uma família, é muito importante você cortar, por exemplo, dívida no rotativo lá do cartão de crédito ou no cheque especial, né? E, por exemplo, pegar um imóvel, dar como garantia e tomar um empréstimo a juros mais baixos para você não ficar pagando juros exorbitantes nessas dívidas de curto prazo. Então, esse é um ponto muito importante também, que pode ser cobrado, né, na parte de estruturação dos passivos familiares. Boa. A Flávia está perguntando se a cobertura é sobre o saldo devedor. É isso aí mesmo, né? Sobre o saldo devedor mesmo. Sobre o saldo devedor, é para isso que a gente olha. Tá? E a Ana Paula mandou um cheguei! Ana, vamos que vamos! A Ana é a heroína da resistência, né? Essa prova que não sai, agora vai sair. Vai sair, agora é certo. Muito bem. Pessoal, era isso. O Momento CFP de hoje para por aqui. É o Momento CFP mais breve do que de costume. E no próximo Momento CFP nós vamos falar do quê? Nós vamos falar sobre outras modalidades de empréstimo. Nós vamos falar sobre consignado, né? Nós vamos falar sobre cartão de crédito, nós vamos falar sobre outras modalidades interessantes e outras nem tanto. E eu vou fazer um exercício de 7 aqui ao vivo, usando uma dessas modalidades. E eu vou colocar uma trilha sonora. Mas hoje não é Mundo Financeiro Sextou. Não, estamos falando de amanhã, né, meu caro? My Expensive. Amanhã. É verdade. Louco, né? O Rodrigo está perguntando o que teremos. Eu ainda não sei, viu, Rodrigo? Estamos elucubrando aqui. Você está aberto a sugestões? Ou sim. Sempre, né? Sempre. Se o pessoal quiser pôr sugestões, coloque, mas mau gosto será vetado. Só sugestões de mau gosto só basta o nosso. O dos outros não toleraremos jamais. Muito bom, gente. Obrigado aí pela presença. Valeu, Du. Até a próxima. Beleza. Rush. Valeu, galera. Apareceu um Rush, Rodrigão, você viu? É nóis. Abraço, meu povo. Valeu, tchau, tchau. Adeus.